Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. E o que é propósito e destino, querido? O que o Eterno está querendo falar conosco? O que o Eterno está querendo tratar com cada homem aqui? Todos aqui têm as suas obrigações. Todos aqui acordam cedo, uns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde. Todos aqui têm um dia a dia, certo, querido? Todos que estão em casa têm um dia a dia, têm uma rotina. E às vezes essa rotina, meu irmão, ela pode estar totalmente desalinhada com o coração do Eterno. Às vezes aquilo que você está vivendo pode estar totalmente desalinhado com a plena vontade do Eterno. E é nisso que nós precisamos, pode abaixar um pouquinho só o fundo aqui. E é nisso que nós precisamos, como homens, saber discernir isso. A gente quer falar baseado na pessoa de Adão. Adão, lá em Gênesis capítulo de número 2, se você quiser abrir sua Bíblia, por favor, pode abrir. Adão, no versículo de número 15 do capítulo 2. Eu falei, não, eu só falei Adão. Abre aí em Gênesis capítulo 2. Eu falei lá em Adão? Falei? Meu Deus. Então, Gênesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Adonai Deus pegou a pessoa e a pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Adonai deu à pessoa esta ordem: você pode comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bereshit, Gênesis 2,15. Você já sabe a história. O que nós não queremos é pregar aqui, nós queremos ser bem direto. Você vê aqui, o homem foi colocado no jardim, certo? Onde você foi colocado? Na tua família? Na tua casa? Com a mulher que Deus te deu? Os solteiros ainda não. Mas onde que você foi colocado? Eu tenho a minha casa, eu tenho minha mulher, eu moro com meus pais. Mas, propriamente, querido, o Eterno, Ele te ligou a uma terra de destino, que é o Evangelho de Poder. Deus, o Eterno, ligou você com esse jardim aqui, que se chama Evangelho de Poder. O Eterno te chamou por um propósito. Ou seja, cada um aqui de vocês, os que estão em casa, tem um propósito, tem um destino. E como que isso se concretiza? Como que isso se alinha
para sintetizar isso, para a gente ir para a próxima parte. Queridos, nós todos somos chamados, nós todos temos um propósito. Uns Deus vai chamar para ministrar, Deus vai chamar para isso, vai chamar para aquilo, mas propriamente falando, tem muitos aqui que se encontram numa terra de destino para ser tratado. Ministério, vamos deixar para depois, porque propriamente o ministério dos irmãos e nossos ministérios mais importantes é você que tem que ser pastor na tua casa, é você que tem que dar testemunho onde você anda, é você que tem que ter vida com Deus. E o que a gente tem mais visto, querido, é os homens que não têm vida com Deus. Por que não tem vida com Deus? Porque não tem tempo. Você já chegou a falar essa frase? Ah, está muito corrido, não tenho tempo. Você já falou isso? Acredito que já, né? Ah, não dá tempo, não tenho tempo. Eu acordo e já tenho que... Nem consigo acordar direito, já tenho que sair correndo para o trabalho. Ou outros têm tempo, mas procrastinam. Ou outros fazem da rotina, até mesmo tem rotina de oração, não tem aquela devoção mais, apenas é aquela rotina. Ah, eu vou ler um versículo, sabe, eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Não, meu irmão, o Senhor nos chamou para estar no jardim da nossa vida e cultivá-lo, cuidar dele. E o cultivo exige de cada um de nós o quê? Atenção. Exige o que mais de nós? Exige cuidado, atenção. Exige nós sermos específicos, entender do que estamos fazendo. Você entende o que você está fazendo na tua casa? Com tua mulher, você entende a sua força dentro do teu lar, dentro da onde você está inserido. Você entende qual é a força do homem dentro da onde você está inserido? Os irmãos que estão nos acompanhando entendem o que carregam. Querido, nós carregamos uma bênção dentro de nós. Põe para cima, pastor, o microfone. Você carrega algo dentro de você poderoso. O que você carrega? Você carrega uma semente espiritual. E aí o que o diabo faz? Como fez com Adão? Você sabe a história de Adão, o que aconteceu? Ele perdeu o governo do jardim. Por que ele perdeu o governo do jardim? Por que você acha que ele perdeu o governo do jardim? Chuta aí. Por quê? Falta de obediência. Porque tinha uma palavra sobre o jardim, não tinha? Ele poderia fazer tudo, menos comer da árvore do bem e do mal. O que ele rejeitou? Ele rejeitou a conexão dele com Deus. Eu quero saber. Ele foi iludido e tudo mais, mas ele poderia ter consertado as coisas. Aí eu entro. E o senhor pode falar comigo, tá, pastor? Aí eu entro. Aonde nós não estamos consertando as coisas? Aonde que nós não estamos consertando as coisas? A nossa mulher vai fazer algo e a gente não tem uma palavra de destino para a nossa mulher. Aí a mulher tem que fazer tudo. Justamente isso aí, pastor, que aconteceu no Éden. Se vocês forem ver, não foi só a desobediência, foi a falta de governo de Adão, né? Vamos falar assim, de Adão, para com Eva. Ele não acompanhou, talvez ele não foi um marido que ouviu, que a escutasse aonde que ela foi conversar com quem, aonde ela foi ter atenção da serpente. Será que a tua mulher, você tem dado a atenção que ela merece? Não foi só a desobediência, foi a falta de governo dentro de um casamento. Você pode ser um bom empresário, um bom funcionário na sua empresa, mas não ter governo dentro da sua casa. Você pode ser até um bom pai, ter um governo com seus filhos, mas pode não ter um governo no seu casamento, no relacionamento com a sua mulher. É profundo isso.
Deus se apresentava para Adão toda a viração do dia. Toda a viração do dia ele se apresentava. E nós, aqui, querido, nós nos encontramos com o Eterno todos os dias? Não é fazer essa oração religiosa que eu estou falando. Nós nos encontramos verdadeiramente com o Eterno. Ouvimos Ele falar todos os dias. A gente entra no lugar secreto, porque a serpente tirou de Adão o governo. Ela roubou por causa da desobediência. Qual era a obediência? Era cumprir e ter devoção. A obediência era cumprir e não comer daquela árvore. E nós, querido? E como nós nos portamos diante de tudo isso? Como nós nos portamos? Você é desobediente? Como você tem vivido? Porque a serpente propriamente tira tudo dele, cara. Eva, como o pastor disse, ele podia ter consertado as coisas, e é nisso que a gente quer entrar. Nós temos o poder, gente, de consertar as coisas. Nós temos o poder de intervir nas coisas. Mas se nós não temos a devoção, se nós não temos o encontro com o Eterno, se nós não encontramos com Ele na viração do dia, se nós não temos esse encargo de encontrar com Ele, como que nós vamos ter a revelação dEle para nós? E o que nós mais vemos é homens que não oram mais, que não buscam mais, que não têm vida com Deus mais, porque dizem que tem falta de tempo, e dizem que estão sempre cansados, dizem que estão sempre sobrecarregados, dizem que estão mentalmente esgotados, dizem tudo isso. Meu irmão, e cadê nós no lugar secreto? Aonde a dimensão do Éden é aberta para nós. Eu estou falando de mim aqui, meu irmão. Sou homem também, tenho meus afazeres também. Sei quanto o mundo é estressante, quanto é esclerosante, tá certo? Sei o quanto é pressão viver nessa terra, eu sei também. Mas e por quê? O que a serpente tirou maior o que foi a maior perda de Adão? Foi o acesso. O estado do Éden, qual é o estado do Éden? Shalom, provisão, intimidade, presença total do Eterno. Parece uma coisa muito aquém do que a gente está acostumado a viver, não parece? Seja sincero com você mesmo. Só que nós podemos fazer isso através da nossa intenção. Mas a gente está preocupado com o quê? A gente está preocupado em ganhar dinheiro. A gente está preocupado se vai dar certo o nosso projeto. A gente está preocupado em trabalhar para pagar boleto. A gente está preocupado em trabalhar para colocar, para ter o carro que quer. Mas a gente não está preocupado em ouvir a voz dele. Você entrou no lugar secreto hoje? Entrou no lugar secreto? Deus falou com você? Deus te deu direção? Deus te mostrou o que era para você fazer? Deus te mostrou que não era para você fazer? Meu irmão, 90% dos nossos problemas é a falta de devoção. 90 não, 100% dos problemas é a falta do acesso. Como o apóstolo está dizendo, ministrando sobre a árvore da vida, o que Adão fez, mesmo que foi, né, pastor? Ele não foi ele que ativamente começou o pecado, foi Eva, vocês sabem disso. Mas ele poderia ter falado: o que você fez, Eva? Peraí, então. Justamente. Peraí, pode ser no casamento, pastor, mas tem solteiro, né? Pode ser qualquer coisa. Alguma pessoa está fazendo coisa ruim do seu lado. Uma pessoa quer te influenciar negativamente. Peraí, né? Peraí. A gente não pode buscar as soluções na emoção ou no desleixo. Nós temos que buscar centrado naquilo que é a palavra de Deus. Se a gente estiver vivendo, sedento, comendo, tudo isso que o pastor falando, um devocional, Adão, ele marcou, ele deixou solto. Ele não cuidou
da mulher, daquilo que Deus tinha preparado para ele. E tinha um casamento, tinha a Torá, tinha mandamento. Dessa árvore não vai comer, já tinha mandamento lá. Essa aqui você não vai comer, dessas duas aqui não é para fazer. E eles sabem o que não é. Vocês sabem propriamente que não é para comer. Não é da árvore apenas do conhecimento do bem e do mal, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal está no seu celular, está num negócio fechado, está numa palavra que você assiste do coaching, qualquer coisa que entra no seu ouvido, que entra nos seus olhos, que ilude seu coração. Que é maior que Deus. O conhecimento do bem e do mal está aí. É onde tira a tua pureza. É onde tira o teu acesso. Entende? Aplica isso. O que tem roubado você? O que tem roubado você de acessar? De estar a sós com Deus? Ah, pastor, mas você está dizendo aí, eu não tenho tempo mesmo. Eu não tenho tempo. Eu acordo 5 horas da manhã, chego em casa 6 horas da tarde. Aí 6 horas da tarde eu estou acabado, quero comer. Quero comer, quero deitar, quero relaxar, quero saber mais de nada. A gente tem tempo para tudo. Acho que todo mundo escova os dentes aqui para sair. Todo mundo faz as suas necessidades orgânicas. Você tem tempo. E como você não pode achar tempo para Deus, como você não pode achar tempo para o teu Criador, lá no Éden foi dado uma coisa que depois nós vamos entrar mais. O homem, quando foi criado, ele já tinha uma coisa sobre ele: decidir sobre o seu destino, o livre-arbítrio. O que você tem feito com as suas decisões? Cabeça quente, no machão, depois eu faço, aquele que vai proletando, vai deixando de lado. Então essas coisas vão roubando o nosso tempo, o tempo certo de fazer. Você pode adorar embaixo do chuveiro, você pode adorar dentro do ônibus, você pode adorar dentro do carro, ou você vai ficar concentrado só no trânsito. Aprenda a estar ligado como se fosse a energia dessas luzes, desses equipamentos, porque se tirar a energia aqui, para tudo. A gente tem que ser assim, estar ligado direto, numa conexão com Deus. A escolha de Adão mudou tudo. Cara, todas as nossas escolhas mudam tudo na nossa vida. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia a gente pode fazer com que 5 minutos mude toda a história do nosso dia. Você já parou para identificar aquele clique que dá no seu dia? É agora. É agora que você pode mudar tudo. Só que a gente deixa passar. Onde eu quero aplicar isso? O destino do Adão, de Eva, o destino do jardim, o destino da casa dele mudou por causa de 1 segundo que ele titubeou e comeu daquele fruto. Por causa de uma escolha de 1 segundo. Às vezes, querido, a gente olha o exemplo de Adão e fala assim: nossa, mas é muito longe do que eu vivo. Porque a Bíblia está tratando algo que aconteceu, um rompimento muito grande. E a gente acaba não vendo os rompimentos na nossa vida de uma maneira imediata. Os rompimentos vão acontecendo de uma forma diluída. A gente vai perdendo o governo de uma forma diluída. Quando a gente vê, se tornou normal perder o governo. Se tornou normal perder a autoridade. Por causa de pequenas escolhas que a gente faz. Só que chega um momento na nossa vida, meu irmão, que pode ser que pessoas estejam assim aqui. Eu não consigo mais voltar, eu não consigo mais estar bem com Deus, eu não consigo mais estar espiritualmente forte, eu não consigo mais.
Por quê? Porque você perdeu o governo faz muito tempo e você escolhe coisas para perder o governo. Você escolhe estar longe da tua devoção todos os dias. É os pequenos cliques. Principalmente, aí entra como? Ferir o Shabat. O que mais? Dá muito... Vamos falar do Shabat, mas vamos falar do seu horário com Deus todos os dias. Você não dá um tempo de qualidade para Deus todos os dias. São pequenas escolhas. Aí entra o Shabat, entra o mandamento. Quem que gera tudo isso? É o cabeça. Quem que cobre a mulher? Quem que salva Eva do erro? Mas o cara estava no jardim, mas... Ele teve a oportunidade. Teve. Você acha que Deus, aonde você está, Adão? Você acha que Deus não sabe onde ele está? Essa era a oportunidade. Pai, estou aqui envergonhado porque pequei. Não. Ele jogou como se fosse o destino. Foi a mulher que tu me deste. O meu destino está tudo errado porque foi a mulher. Jogou a culpa em Deus. Terceirizou, né? Terceirizou. Ele não fez como Davi, se arrependeu diante de Deus. No Salmo 51 vai dizer: não retires de mim o teu espírito. Ele tinha medo de perder a presença de Deus. Já Adão, ele foi transferir a culpa não é minha, foi ela. Você me deu essa coisa que me atrapalhou. Você faz isso? Eles fazem isso, pastor? Vocês fazem isso? Você joga a culpa na sua mulher? Você joga a culpa na situação? Você joga a culpa no próximo? Isso é... Os meus erros eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir e mudar os meus erros. Você joga o peso em outras pessoas? O seu erro você joga em outras pessoas? Você pode até jogar, meu irmão, mas esse erro vai continuar dentro de você. Você vai viver com ele, ó. Até você um dia estar diante do teu espelho e você mudar. Eu creio não, com certeza. Adão governou bem a parte gerencial das coisas do Éden, dos bichos, do zelo com o jardim. Às vezes vivia de ativismo, né, pastor? Mas ele não zelou da casa dele, que é a mulher dele, a casa dele, quem está mais do lado dele. Porque a gente vê muita coisa que nasce errado dentro de casa. E aqui é uma casa. E a gente vê, talvez cansaço, orgulho. Às vezes está cansado por querer cuidar muito do jardim aí de uma forma ativista. Errado. Mas não de uma forma de cultivar. Certo? Entendi. Eu tô fazendo tô fazendo uma analogia aqui para você entender o quão grande ativismo existe dentro dos homens. Não porque eu vou fazer, eu vou e faz e depois não dá nada. Não dá em nada. Querido, a nossa vida tem que ser cultivada. A nossa vida tem que ser cultivada. A nossa vida tem que ser paralelamente, ela tem que ser governada pelo Eterno, que é Ele que dá o regar do nosso jardim. Só que qual é a nossa vida paralela a isso? A gente veio aqui para ser bem incisivo, porque o que nós temos visto nos homens é frouxidão, é autocomiseração. Ah, não, porque ninguém gosta de mim, isso e aquilo. Ah, porque é ciúmes, é medo, ansiedade. É o que nós temos visto nos homens. O homem não sabe lidar com a situação, meu irmão. Tem situação que você não vai saber lidar se você não se encontrar com o Eterno. Você não pode ter medo de nada. Ah, medo, não, tudo bem, eu também tenho medo. Eu tenho medo de altura, tenho medo de enfrentar coisas novas, tenho medo. Assim, vamos dar nome aos negócios, né? Mas eu vou deixar o meu medo ser maior do que a ousadia que o Eterno me deu? E não é uma ousadia burra, é uma ousadia munida por quem? Munida pela força dele do secreto. Você acha que Adão não venceria a serpente, pastor? Se tivesse munido do secreto? Adão ia identificar na hora o que você fez. Vamos se arrepender agora. Vamos dobrar o joelho aqui agora. Vamos se arrepender agora. Vamos se arrepender, Eva. Eva, cospe isso. É o governo da casa que ele não tinha. E tudo que
o pastor acabou de falar aqui, ousadia e medo é um equilíbrio. Nós não podemos ser ousados demais fora do propósito de Deus, nem medo demais, porque o medo paralisa. A gente tem que ter o equilíbrio em tudo na vida. O que nós estamos falando aqui de propósito e de destino, para levá-los a matar tudo isso que foi dito aqui: cansaço, ansiedade, insegurança, tudo isso aqui, para que vocês tenham uma coisa chamada equilíbrio. Qual que era o propósito e o destino de Adão? Para você aplicar na tua vida. O propósito dele, cuidar, cultivar do jardim, certo? Qual que era o destino dele? Estar no jardim, viver ali com o Eterno, maravilhosamente, formar família. O seu, você está numa terra profética, que abre, os irmãos de casa, que abre lugar para o jardim do Éden também. Através do Shabat, através da palavra, através do manto profético do apóstolo. Só que muitos de nós aqui somos, como é que pode dizer? Somos machão demais para nos submeter a uma voz profética, porque olhamos o estereótipo do apóstolo, porque não conseguimos nos submeter a um homem que tem uma voz profética. Às vezes por ciúmes, por inveja, por medo, insegurança. Tudo isso reflete, meu irmão, na sua falta de discernimento. Então, Deus trouxe cada um de nós aqui, os irmãos que estão de longe também, Deus trouxe cada um de nós aqui essa terra profética, para nós vivermos o destino e o propósito dele. Eu sou fruto do manto dessa casa. Tudo que eu vivo hoje, todo o destino que o Eterno me colocou, todo o propósito que o Eterno me deu, é fruto dessa terra profética. É fruto do manto que o apóstolo carrega. Tudo isso é fruto. Ah, mas aí você me diz: ah, pastor, mas eu não consigo ver isso na minha vida. Você não consegue ver isso na sua vida porque você não se submete de verdade. Porque você não se submete a uma voz profética. Porque você não entra no secreto. Sabe? Não é só estar no manto, é ser o manto também, fazer parte do manto. É ser coberto pelo manto. Não adianta ter uma parte do corpo coberta pelo manto e outra parte não. O manto quer cobrir todo, quer equilibrar, quer fazer você fluir. Então, muita gente fica com uma parte do corpo no manto, querendo entrar no manto, e outra parte, ou seja, não confiou, não se entregou, não se rendeu à voz profética e o direcionamento para o teu propósito ser cumprido e para você ter um destino bom. Mas essa questão de ficar com uma parte fora, está aqui, a parte de dentro, eu falo, está aqui, mas não está comprometido. O que é isso? É a tua decisão. É a tua decisão, é o rompimento que precisa ter. O rompimento da coisa ruim, daquilo que te leva a erros dentro da tua casa, dentro do próprio manto. Você está errando com o manto, por um propósito, por um recomeço novo, um recomeço estabilizado, pastor, equalizado. Deixa eu pegar esse gancho. Você acha que os erros geram consequências? Todo erro gera consequência. Você já viveu consequência dos seus próprios erros? Pode ser uma coisa, pode ser meio bobo que eu estou falando, né? Mas eu estou falando no espírito, nas coisas espirituais. Você já viveu consequências por causa da tua omissão? Por causa da tua escolha errada? Você já viveu consequências? De não escolher, atrasar a bênção que estava para chegar, atrasar algo que iria se abrir sobre você, atrasar a sua vida espiritual. Você já viveu isso? Até a sua omissão te tira de viver algo que está liberado para você. Olha só, no capítulo 3 vai dizer as consequências, e eu quero só listar aqui rapidinho para você. 3,14. Adonai, olha as consequências que Deus julgou. Adonai disse à serpente: porque você fez isso, você será amaldiçoado, você é mais amaldiçoado que todo gado, e animais selvagens rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó enquanto viver. Vamos lá no 16 agora. Olha só a consequência da mulher: aumentarei muito a sua dor de parto. Até onde está? Até os dias de hoje. Para sempre, querido, essa consequência ficou. Aumentarei a sua dor de parto. Você dará à luz
filhos com dor. Seu desejo será para o seu marido, mas ele a dominará. 17. Olha a consequência ao homem que Deus deu através de Adão. Por ouvir o que sua mulher disse, comer da árvore seca da qual ordenei que você não deveria comer dela, o solo será amaldiçoado por sua conta. Você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Ele produzirá para você espinhos e cardos, e você comerá as plantas do campo, comerá o pão com o suor de sua testa, até voltar ao solo, porque você foi tirado dele. Você é pó, e ao pó voltará. Ei, não é isso que a gente vive? Eu tenho que trabalhar bastante. Meu irmão, a gente está em uma geração onde é diferente. Eu sou a geração dos anos 80, mas a geração de hoje é mais a coisa é mais mental. Você vê a geração passada, um braçal e tudo mais. E aí a gente vê essas coisas aqui. Porque você vai trabalhar duro para comer. O quanto que você se esforça para ter as coisas? Mostra a falta de acesso que tem, a falta de acesso que temos. Querido, você precisa entender uma coisa na sua vida. Às vezes você fala assim: poxa, mas eu trabalho tanto e nada acontece. Você tem que discernir. Às vezes tem coisas que acontecem no tempo do eterno. Deus está te moldando, Deus está te tratando, Deus está te tratando para você acessar uma porta específica. Isso é processo. Agora, acesso você tem aonde? Eu estou passando por um momento difícil, mas eu tenho Shalom. Eu estou passando por um momento difícil, mas eu tenho maná. E o maná, poxa, o maná é isso aqui, ó. Mas isso aqui está me satisfazendo. É aí que você discerne. Às vezes você tem o maná, mas o que te falta é a Shalom. Por quê? Porque você está num processo, você precisa acessar o jardim. Quem abriu o jardim novamente para nós? Nosso Mashiach. Adão perde, Romanos vai dizer que o segundo Adão veio para restaurar todas as coisas. E aonde abundou o pecado que foi de Adão, superabundou a graça do Eterno sobre nós. Então Yeshua é o segundo Adão, e nos liga de novo a quem? Ao jardim. Então eu fiz todo esse paralelo aqui para você chegar. Mas eu estou trabalhando tanto, pastor, eu estou cansado, estou sobrecarregado, a minha vida eu não vejo, não tenho Shalom. Você só está assim porque você está desligado. Você não tem devoção, você não busca, você anda atropelado, você deixa o cansaço ser maior do que a sua devoção. O quanto você tem comido do alimento desse altar, e o quanto ele sustém a sua vida espiritual, o quanto ele tem mudado a sua vida espiritual, porque foi dito aqui, o homem vai ter que trabalhar para o seu sustento. Esse altar te dá um sustento espiritual. Agora, o quanto você tem se alimentado e quanto esse alimento tem transformado a sua vida. Porque muitos vivem de diarreia em diarreia. Vou pegar um pouquinho pesado. Entra e sai. Não fortalece. Muitos vomitam. Muitos deixam, desprezam. A comida é boa, mas eles querem os bacon, eles querem as coisas dos porcos. Muitos que desprezam, como aquele jovem rico desprezou as bênçãos do pai, quis viver absolutamente. Tinha mantimento na casa. Quanto você come verdadeiramente desse altar? E quanto você despreza desse altar? Lá no Éden, ele não precisa de enxada, mas lá fora ele vai precisar. Por isso que Deus colocou Israel num deserto, para eles aprenderem também que com o poder de Deus eles triunfariam como uma terra grande. E eles transformam o deserto a cada dia, produzem no deserto. O que você está produzindo na tua vida, que muitas vezes é um deserto,
mas tem água, tem direção, e a tua vida é a terra prometida que Deus quer colocar bênção lá. Você já tomou posse da terra prometida, que é o teu tabernáculo em direção a Deus? Sabe, tem essa palavra aqui no telão: propósitos e destinos. Você acha que você está vivendo o propósito e destino do Eterno? Acha? O que você entende com essa palavra? Você acha que você está vivendo isso? O que você acha que está te roubando de viver isso? Pensa aí no seu lugar. Pensa aí em casa. O que você acha que está te roubando de viver isso? Muitos aqui, queridos, chegaram aqui sem destino, sem propósito nenhum. Tem alguns que estão faltantes aqui hoje. Tem muitos aqui que relutam com esse propósito, esse destino que o Eterno está querendo liberar sobre vocês. Vou dizer para você, quando você começar a viver o propósito e o destino de estar ligado nessa terra, de verdade, a sua vida vai mudar assim, ó. A sua perspectiva vai mudar. Sabe onde está o erro? O erro está no valor que a gente dá para as coisas. A gente dá mais valor para o nosso trabalho. A gente dá mais valor para aquilo que a gente está construindo com as nossas próprias mãos, sendo que quem nos dá a força para construir é o Eterno. E a gente está cansado de ficar respondendo os mesmos problemas para vocês. É sempre o mesmo problema. É sempre o mesmo BO. Por quê? Porque não acessa, meu irmão. Não consegue acessar. É sempre o mesmo problema. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, não evolui. É sempre o mesmo BO. Gente, vocês são seres inteligentes. Vocês são seres inteligentes. Vocês têm como transcender, mudar as coisas. Primeiro tem que mudar aqui dentro, ó. Tem que mudar aqui dentro. Tem que mudar dentro de vocês. A gente se limita por coisas insignificantes. Se limita por coisas insignificantes. Você já parou para pensar? Onde você se vê daqui a um ano, querido? Como você se vê daqui a um ano? Tem gente que fala, eu me vejo com um carro assim, ganhando 10 conto, ganhando com uma empresa X, eu me vejo investindo assim, investindo assado, eu me vejo... só fala de coisas materiais. E Yeshua vai dizer, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ei, a gente tem que sair do mundo da matéria, querido. A gente tem que sair desse mundo da matéria. Como que a gente muda isso? Fala você aí, quero te ouvir. Como que a gente muda isso? Sair dessa ambiência da terra aqui. Como que a gente muda isso? Diga. Como mudamos isso? Já falei isso, acessando mais. Mas como a gente muda? Dá uma solução aí, que você vê, dá uma solução. Como que a gente muda? Parar de estar com a cabeça muito aqui na matéria. Como que a gente muda isso? Prioridades. Prioridades como? Como você enxerga essas prioridades? O que você faria? Deixar de olhar as coisas materiais e priorizar as espirituais. O que você vê de coisas materiais? Conta, essas coisas? Emprego. E como você faria essa mudança para as coisas espirituais? O que você... É apenas orar e... pôr em prática. Pôr em prática o que é ensinado. Pôr em prática os mandamentos. É difícil? É difícil? Por que é difícil, Bruno? Por que é difícil? Não, é sério.
uma briga interna dentro de nós. É aquela briga da carne e do espírito. É difícil para você? Não é? Tem que destruir o ninho da serpente, o José está falando. Que é agir com as próprias forças nas situações. É que a gente falou aqui, não ferir, o apóstolo está dizendo. Primeira ferramenta é não ferir o Shabat. Você tem ferido o Shabat? Olha, os irmãos que estão nos acompanhando aí são das casas de poder e vocês aqui. O Eterno nos deu algo chave para viver, querido, que é estar no Shabat, no começo e no fim dele, e em casa nós gerarmos algo soberano no Eterno. Você se atenta a isso? Você dá valor a isso? Por exemplo, essa semana nós estamos numa paraxá específica que vai falar dos tá vendo? Era para estar na ponta da língua. Essa paraxá dessa semana. Não, tudo bem, mas o que fala na paraxá de Jetro? Fala do quê? Não é isso que eu quero dizer, mas fala de outra coisa específica que acabou de falar aqui. Fala dos mandamentos, dos pronunciamentos do Eterno. Fala dele falando ali do Shabat. Gente, tem que estar na ponta da língua. Por isso que tem questionamento. Aí que entra, a gente está mais preocupado, Israel, com as coisas da terra. Está lá o Monte Sinai, Moisés entra no Monte Sinai e o povo está ali esperando. Quem reassistiu a aula do apóstolo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De Jetro. Enquanto não cumpre. E não teve 10 que levantou a mão. E o que disso daí tem a ver com o Jardim do Éden? Tudo a ver. Porque se você viu a aula do apóstolo, você vai ver que cada pronunciado ali tem a ver com o quê? Com uma emanação. Certo? Essa paraxá é a paraxá mais importante. Quais são as nossas prioridades? Você já fala, meu irmão, na hora do teu almoço você faz o quê? Na hora do teu busão você faz o quê? Na hora do Uber você faz o quê? O que você manda para dentro? O que você manda para dentro nos olhos, nos ouvidos? O que você manda para dentro? Pô, eu estou aqui diante do Monte Sinai. Deus está falando. Eu quero ouvir, Senhor. O que você vê? Eu vejo sobre carro, eu vejo sobre isso, eu vejo sobre aquilo. O interessante é que Deus fez o Shabat para o homem. Ele não fez para ele. Ele fez o Shabat para o homem. Ele fez o Shabat para o homem. E o homem despreza aquilo que Deus colocou para ele acessá-lo de uma maneira intensa. O Shabat, Deus fez o Shabat para mim. Não, fez para cada um de nós. E principalmente para os sacerdotes levarem os seus filhos, estarem ali com a mulher acendendo as velas, ensinando. Eu sei que é difícil, a gente está no processo, mas a gente tem que começar a acessar isso, começar
a fazer. Você não come só uma vez por dia. Então você tem tempo para tomar um café, para almoçar, para jantar. Coloca também, olha, eu vou ler uma parte aqui de manhã. Sobrou uma partezinha no começo da noite, vou ler outra parte. Você está agradando o coração de Deus, você está estudando. Ah, não tenho tempo para ficar. Partilha. Você não come de uma vez para o dia todo. Você come de manhã. Então faça a mesma coisa com a palavra. E quando tem o Shabat, dê intensidade que o Shabat merece. Não trabalhe. Ah, eu estou trabalhando no sábado. Coloque diante de Deus. É a mesma coisa do maná, a provisão vinha dobrada. É muito fácil a gente mudar as coisas, né, pastor? Somos nós mesmos que nos limitamos. Para eu continuar, diga, Janelson. Em relação à pergunta de como resolver, tomar vergonha na cara, ter uma ação correspondendo ao alimento que recebe da mesa. O que mais? Bruno. Nós vivemos hoje numa cultura totalmente diferente do que é nos ensinado. Sim. Sim. A primeira coisa que você tem que pensar: a minha bênção vem de quem? Não é sair. Não é sair. Você A primeira coisa que a gente tem que ter é ter consciência. A consciência do que é o Shabat. Shabat não é abandonar tudo e não trabalhar mais no sábado. Isso é sabatismo. O Shabat é uma consciência. E a consciência faz com que você acesse outras coisas. Então, por exemplo, você vai perder festas por honrar o Shabat. Você não vai mais estar no ciclo social que você tinha por honrar o Shabat. E quando você verdadeiramente honrar o Shabat, aí você vai entender o que é o Shabat. E aí você poderá fazer o que você quiser no Shabat, sem ferir a consciência. O problema é que nós queremos pegar algo e falar: isso aqui é a regra, então no sábado eu não fecho nada. Isso é judaísmo ortodoxo. Os judeus não acendem nem vela. Aliás, não acendem nem fogo, não pode produzir nada. Os ortodoxos, shabatistas, nem sequer aperta o botão do elevador. O elevador no Shabat fica funcionando em todos os andares. Isto não é o que nós ensinamos aqui. Nós não ensinamos Shabat no sentido legalista ortodoxo da coisa. O Shabat é acessar um nível de consciência que vai fazer com que você não trabalhe ao sábado. Ah, eu trabalho numa empresa que trabalha no sábado. Ok, beleza. Vou dar o seu exemplo. Você tem o seu trabalho e tem um outro trabalho que é o hortifruti. Não é a direção que eu estou te dando. Eu estou te dando uma amostra. O dia que dentro de você e da sua mulher tiver a consciência de que eu não vou ferir o Shabat, eu não vou vender fruta e legume no sábado. O dia que isso acontecer, durante a semana você vai fazer por 2 semanas. Só o dia que isso acontecer. O dia que você entender que você vai ganhar dinheiro e não ferir no Shabat, não ir nas festas internacionais, você não vai sair de casa, falando para você, Jean. E o dinheiro vai cair na sua conta, você vai fazer dinheiro para o outro e vai multiplicar o dinheiro para cá, para você, para sua família. Só que vocês não fazem isso. Entende? São coisas simples. Eu disse aqui na mesa outro dia:
vai lá e compra. Tinha uma pessoa aqui, eu falei, você não vai comer? Ah, não vou comer. Eu falei, como que não vai comer? Você está na mesa comigo, não vai comer porque não tem dinheiro? Vai lá e mandei uma pessoa comprar comida para mim e mandar para ele, para essa pessoa. Ninguém fica na mesa comigo sem comer. Não deu 10 minutos, antes do que eu tinha pedido para comprar, uma outra pessoa trouxe um outro lanche para mim. Eu disse, isto aqui é o que vocês precisam viver. Só que isto só ocorre. Você só vai trabalhar o mínimo possível quando verdadeiramente você for um cara que honra o Shabat. Não é desligando, não é fechando a porta da sua casa e não saindo ao sábado. Muito pelo contrário, é colocando o Shabat em honra na sua vida. E aí você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. E se isso não funcionar, irmão, eu rasgo a Bíblia. E como eu sei que isso funciona, eu nunca vou rasgá-la. Porque isso funciona comigo. Que não posso ter um trabalho secular, porque meu trabalho é ao altar. E vocês que podem e têm um trabalho secular para ser bênção para vocês, vocês não fazem. Porque vocês ferem o Shabat. Vocês ferem um princípio primordial, que é o Shabat, que é a honra ao Eterno. Vocês não levam as suas casas ao Shabat. Vocês não trazem o Shabat às suas casas. Não estou falando de todo mundo, tem uns que já aprenderam. E os que não aprenderam, aprendam. Que não é fechar a casa e não fazer nada no sábado. Então, vamos ser prático. A intenção, a kavaná, vale mais do que a ação. Você trabalha numa empresa que ainda trabalha de sábado, o irmão ali trabalha 12 para 36, né, querido? Às vezes ele vai ter que trabalhar de sábado, sai do culto aqui e sai correndo lá. Mas se você viver isso, você chega a um ponto aonde a própria unção que você carrega, a própria unção que você estabelece sobre você, permite com que o mundo responda a você, não vou mexer nele no sábado. E aí você descansa. E aí você tem todas as outras oportunidades. O problema, irmãos, eu vou repetir, é que vocês precisam ser corajosos. Vocês precisam ser, quando eu estou falando de vocês, começa por mim, porque eu tive que ter essa coragem. Nós precisamos ser corajosos em decidir, eu não vou ferir, custe o que custar. Então, meu conselho é, eu tenho que levar uma vida. Poxa, mas um hortifruti é o que mais vende. A dona de casa vai acordar no sábado querendo fazer o almoço no sábado, é o que mais vende. Pois bem, na minha consciência, o que mais vende é segunda-feira às 8 da manhã. Porque eu atraio a isso. Ouvi o Zé falar aleluia aí, agora eu lembrei. Pedi para ele fazer um trabalho lá em casa. Já falei isso nos obreiros, vou falar aqui. Pedi para o Zé fazer um trabalho de jardinagem lá em casa. E ele nunca me cobrou. E todos aqui sabem que os obreiros, quando vão trabalhar na minha casa, nunca cobram, mas eu sempre faço oferta. Ele colocou a mão nas plantas. Eu recebi uma oferta de R$1.000, sem fazer nada, de uma pessoa que eu nem sei quem é, que eu não sei quem é, que era aquele Pix. Entrou lá R$1.000. O que eu fiz? Fui no Outback gastar tudo, rachei no meio, falei, irmão José, digno é o trabalhador do seu trabalho. Você veio fazer aqui algo e não me cobrou? Metade da oferta que eu recebi é sua, querido. Isto é a honra ao Shabat. O dia que vocês experimentarem isso, vocês nunca mais vai faltar nenhuma bala para você chupar. Eu estou falando do que eu vivo, querido, há 15 anos. E olha que eu só me liguei, Deus só me chamou a atenção para princípios que já deveriam ser ensinados, mas princípios fundamentais, como o Shabat, há 5 anos atrás. E eu ministro há 15 anos. O dia que vocês fizerem isso, vai sobrar dinheiro Kênio, vai sobrar dinheiro Jean, vocês que são aí, mexem com muito dinheiro para lá e para cá. Os que trabalham com coisa física, vai trabalhar menos, vai cansar menos, vai ganhar mais. Os que trabalham com venda, os compradores vão vir até vocês, eles vão fazer nada. O dia que vocês entenderem o que é Shabat, aí muda. Respondido, Bruno. Me desculpa os pastores, mas é que eu estava ali dentro, ainda até falei para o pastor Tomás, eu quero que o Shabat seja citado. Pode continuar, Quezal. E sobre tudo isso que o apóstolo está dizendo,
É exatamente o que a gente está tratando nessa paraxá dessa semana. Sobre não ferir o Shabat. O que a serpente roubou de Adão e Eva? Roque Mebiná. Roubou a sabedoria, roubou. E você ferir os mandamentos é você dizer: eu não quero a sabedoria, eu não quero a compreensão, eu não quero. Quando você fere os mandamentos do Eterno, você está dizendo: eu não quero. Então, querido, ele trabalha o emprego dele exige que ele trabalhe de sábado, mas as metas que ele bate tiram ele a necessidade de trabalhar no sábado. Ele ganha folga na empresa, é isso, né? Mais de um ano, nenhum sábado ele tem trabalhado. E os irmãos aí que têm trabalhado no sábado aí, que têm se incomodado, é o que o apóstolo disse: a sua kavaná pode mudar todas as coisas. Ah, você precisa, meu, você tem conta para pagar, você tem, não é assim que você pensa? Eu tenho dispensa para pôr em casa, eu tenho que cuidar da minha família, tá certo? O boleto bate na porta todo dia 10, todo dia 5, todo dia 20, bate lá no dia que você fez o boleto, vai bater. Só que a gente pode governar sobre tudo isso, igual o apóstolo acabou de dizer. Os irmãos que estão em casa aqui estão participando, disseram aí sobre como mudar a situação, né? O Daniel diz cultivar. A palavra-chave para ele é cultivar. Então, meu irmão, o que nós fazemos com nossas mãos? Exaltam o nome do Eterno? O que eu quero dizer para você: às vezes a gente se deixa ficar preso no sistema. É ou não é verdade? Qual é o sistema? Não, porque o sistema diz que tal hora e tal hora eu tenho que fazer isso. O sistema diz que eu tenho que trabalhar de sábado. O sistema diz. O que o sistema diz para você? O que a serpente diz para você? Escraviza. O que Faraó diz para você? Escraviza. Não, é sério. Pensa. Por exemplo, o que o mundo diz aí da área que você trabalha? Não tem um tempo para acontecer, não tem um tempo para... Não é? Isso não é escravizante? Hã? Mas é terrível, não é? Estou dizendo do sistema, é uma coisa imposta. Não, porque vai dar, eu vou ganhar dinheiro em tal horário. Mas aí você está ferindo o princípio de estar na mesa com a sua família. Não, eu vou... Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Talvez, querido, Adão perdeu tudo que perdeu por conta que na viração do dia ele já não estava mais se importando com a presença do Eterno. Todos nós aqui precisamos ser tratados, gente. Porque amanhã, a hora que o celular tocar para a gente acordar, o que a gente vai falar? Puta vida, tem que acordar e trabalhar. Nossa, tô cansado. Nossa, de novo. E já sai com essa energia desequilibrada, com essa falta de kavaná, de saco cheio com as coisas, sem secreto, sem devoção, sem nada. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Deus vai pressionar cada um de nós, e vai pressionar, e vai pressionar, e vai pressionar, e vai pressionar, e vai pressionar. Seja você onde você está, seja você, não tem para onde correr, meu irmão. O Salmo vai dizer que não tem para onde correr de Deus. Pode estar no mais alta montanha, pode estar no Sheol, pode estar em qualquer lugar, o Eterno vai te pensar ali. Não tem para onde correr. Não corra do processo do teu propósito. Não corra, está trabalhando desse jeito? Ora, Pai, me dá. Eu quero algo para governar, eu quero algo para que me sustenta. Igual o apóstolo, eu quero andar na mesma dimensão que o apóstolo. Eu quero que o Senhor me dê para que eu consiga repartir. Eu quero provar disso, Senhor. Eu quero viver. A Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz, homem,
provar e ver que o Senhor é bom. Eu quero provar disso, eu quero honrar o teu Shabat. Irmão, faz o teste, com Kavaná, faz o teste. Eu quero honrar o teu Shabat, eu quero honrar. Sabe, está difícil para você, mas Deus te deu algo para você conseguir, gente. Eu vejo aí, eu não posso dizer casos, mas a gente vê, a pessoa está passando por um processo, a pessoa está tendo dificuldade, mas a mesma dificuldade dela está sendo suprida pelo quê? Por aquilo que Deus já proveu para ela. Então, meu irmão, apenas levanta a mão e diz: Baruch Hashem, eu estou suando, eu estou trabalhando bastante, mas eu não estou ferindo o Shabat. Poxa, é um tempo, querido. É um tempo. É um tempo. Porque o cultivo, é o que o apóstolo disse, você está subindo no teu entendimento. E quanto mais maduro você for, homem, quanto mais a sua consciência elevada por causa do teu cumprir, da tua obediência, mais as coisas vão se abrir, mais os acessos vão se abrir, mais a gente se facilita, mais a gente se ajuda. Imagina cada cabeça aqui, querido. Imagina cada cabeça que está aí online. Peraí que tem um comentário aqui. Eu nunca tinha visto dessa ótica. Ferir o Shabat em seu coração e por isso caiu. Palavra do pastor Vitor. Imagina cada cabeça aqui. Pensa, cada cabeça aqui governando com algo próprio na mão. Imagina, vamos supor assim, né? Porque o mundo diz assim: governando, homem de Deus, nossa, todo Shabat bem, casado, com mulher, os solteiros aí satisfeitos, com devocional, voando no eterno. Imagina todos nós aqui bem assim, gente. Está precisando do que, pastor? Está precisando do que? R$1.000? Está aqui, ó. Estou fazendo. Depois, tá bom, passa 2 meses, pastor, estou te devolvendo aí 2.000, ó, oferta. Sabe assim, a Bíblia vai dizer em Atos que não existia necessidade alguma na igreja. Imagina o que a gente não pode fazer aqui, gente, junto. Você já parou para pensar? O Zé vai cuidar do meu jardim para sempre. Se você chamar outra pessoa, você está em pecado, irmão. Né, Zé? A empresa do Zé com vários gadita, né, Zé? Tá faltando gadita na obra, né, Zé? Tá faltando gadita na obra. Pensa, querido. O que Deus deu para você governar, você tem que governar. A gente tem que governar. A gente tem que se ajudar. Claro que tem coisas pastorais que nós temos que ajudar vocês. Não é ir pedindo ajuda para os irmãos aí, não. Mas a gente tem que se ajudar. O mundo aí, você está vendo aí na politicagem, o mundo é dos caras, não é? O mundo dos caras faz o que quer, mas nós no reino podemos fazer obras maiores, nós podemos fazer muito mais. Não se contente, não se contente, não se contente em viver a vida miserável de consciência que vive. Pastor, mas eu ganho pouco, eu ganho isso, eu ganho aquilo. Mas, querido, José e Iosef prosperou na casa de Potifar, prosperou em todos os lugares. E Potifar sabia que a prosperidade dele era por causa de Iosef. Aonde você está, você pode governar. Aonde você está, você pode fazer prosperar as coisas. Por causa da tua consciência elevada, por causa da tua kavaná, por causa do teu princípio de mandamento. E aí? Diga. Abre a câmera aí, produção. Gênesis, Bereshit, capítulo 3, você leu, pastor? Isso. Algo muito interessante aqui, eu vou ler novamente, só para basear o que eu quero dizer. Gênesis capítulo 3, verso 14 diz assim: Adonai Deus disse à serpente: por que fez isso? Você é mais amaldiçoada que todo o gado e os animais selvagens. Rastejará sobre seu ventre e comerá pó enquanto viver. Olha isso. Comerá pó enquanto viver. No capítulo 3, no versículo 17, Deus vai começar a dizer ao homem as coisas. E o final, no versículo de número 19,
Ele diz assim: comerá pão, o Eterno, Adonai, dizendo ao homem: comerá pão com o suor da sua testa até voltar ao solo, porque foi tirado dele. Você é pó, e ao pó voltará. O homem é pó. E quem que se alimenta do pó? Versículo 14. Serpente. Sabe por que é difícil nós entendemos tudo que o apóstolo disse? Sabe por que nós sempre, os pastores perguntaram aqui: como você se vê daqui a um ano? Sabe por que você não tem resposta? Porque a serpente está sugando você. Você é o pó que ela está comendo tudo. Sabe que você não tem tempo de orar com seu filho, com a sua mulher? Porque a serpente está comendo você, cara. A serpente se alimenta de você, de mim. Por que ele não disse isso para a mulher? Poderia, Deus disse à mulher: a serpente se alimentará de você, porque você comeu o fruto. Não, mas ele disse para quem? O homem. Quem que Deus criou da pó da terra? O homem. A mulher saiu da costela. Quem que Deus criou do pó? E quem que é pó? Que ele diz aqui: eu e você. E quem come pó? Quem que se alimenta do pó da terra? Nahash. Sabe por que você não tem força? Sabe por que você não consegue viver o Shabat? É difícil. Se você olha o dinheiro, ela faz você olhar o dinheiro, não a porta aberta do céu. Você olha o dinheiro, você olha o rolê que você pode dar, o prazer que você pode ter na sua carne, mas o prazer espiritual você não consegue enxergar. Por quê? Está comendo você, cara. Está sugando o pó da terra, está acabando com a sua força. Você não tem nem 30 anos, mais jovens aí, já não aguenta nada. A serpente está comendo o pó da terra, está sugando a sua força. Aí você chega na sua casa, não consegue ter um diálogo com a sua mulher, não consegue ter tempo com seus filhos, que tem filhos. Por quê? Ela te sugou o dia inteiro. Nahash te sugou o dia inteiro. Não consegue nem ter planejamento de vida anual, mensal, semanal, porque você não tem mente para pensar, você não tem mente para planejar nada. Está sendo sugado demais. Sugado demais. Roubou acesso, né? Perdeu o acesso total. O Adão tinha tudo. Só que como os pastores estavam dizendo, por não escolher corretamente, sabe? E você, homem, você, Adão, você é pó. E a serpente vai comer do pó. Ou seja, a serpente suga nós. Quando nós não obedecemos e não vivemos o Shabat, como o apóstolo disse, ou quando nós não sabemos responder o que a Paraxá fala, quando nós não sentamos para entender o que a Paraxá fala, quem tá recebendo a nossa força? A serpente. A serpente está sugando eu e você, querido. Isso é Bíblia. Eu li a Bíblia para basear tudo isso. Isso é fato. Não tem, você procura explicação. Não tem explicação. Não adianta você ir em livro de autoajuda, ouvir mensagem de coach, ouvir mensagem motivacional, estar lá dormindo e colocar, quero ouvir algo positivo. Não adianta, cara. Porque você precisa aprender o princípio, aplicar o princípio na sua vida. Vai doer no começo? Vai doer. Vai te custar muito? Vai custar muito. Mas depois o que você vai receber, querido? Dinheiro nenhum que você está deixando te dominar vai poder comprar. Para mim passar para os pastores, para eu passar para os pastores terminarem, em Mateus, eu não lembro o capítulo agora, Yeshua fala assim: Deus, o Eterno, nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Você está pisando na serpente ou você está alimentando ela? Pastor Claudio Honor disse algo aqui: quanto você come desse altar? Quanto você come desse altar? Eu vou fazer a pergunta ao contrário: quanto que o altar come de você, irmão? E comer o altar, se alimentar de você, não é você vir aqui na frente, ajoelhar, os de longe, não é você estar comentando todos os vídeos, não. Como que o altar come de você? Quando tudo que é ensinado aqui, você chega na sua casa, na mesa com a sua família, você vive. Eu poderia estar num lugar melhor agora. Eu poderia estar em outro país. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, menos aqui na mesa, lendo
um livro, a Bíblia, com meu filho e com a minha mulher. Mas sabe aonde está o segredo? A chave para você pisar na cabeça dela, para ela parar de sugar a sua força, sugar você, é na mesa com a sua família, aprendendo da porção semanal. Eu sei que pode parecer difícil para a gente entender isso, mas isso é fato, irmão. Isso é fato. Tanto de jovem aqui, você poderia estar vivendo tanta coisa, mas você escolhe estar aqui. Por que você escolhe estar aqui? Porque algo te atrai, isso é real. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, querido, vivendo minha vida, planejando a minha vida, conquistando as coisas, mas ia ser vazio, ia ser sem fundamento. E nós, com o entendimento que nós estamos tendo, com o acesso que é nos dado, nós não podemos deixar de desfrutar. Lucas 10, 21, obrigado. Que Ele nos deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões. 19 ao 21. Não deixe a serpente sugar mais você, homem. Não deixe. É que tem criança aqui, nós poderíamos apelar para o lado matrimonial, na hora do ato, onde se semeia na sua mulher. Gente, é muito sério, ela suga tudo, ela suga toda a nossa força, ela está sugando e nós estamos deixando a vida nos levar, sendo que nos foi dado o poder de pisar na cabeça dela. Aí passa o dia, você está mais cansado e trabalha de sábado, fere Shabat, não vive porção semanal, não vive porção mensal, Rosh Chodesh, não vive nada, e aí depois você mais critica os pastores, até Deus se critica, mas não está vendo quem está por trás de tudo, quem está fazendo as coisas não dar certo na sua vida. Está tudo certinho, só falta o Eterno bater o martelo, mas não dá porque tem alguém ali sagaz, sugando o seu calcanhar. Você não está vendo, ou você até vê, mas não quer pisar. É muito sério, irmãos. E é no homem isso. Não adianta você querer dar uma de Adão, jogar para terceirizar o negócio. Eu estou assim por sua causa, mulher. Não, você é o cabeça. Você é o cabeça, homem. Então tenha atitude, posição de cabeça. Assuma a responsabilidade do jardim que é a tua casa, tua empresa, o que tem de governo nas suas mãos que o Eterno deu. Assuma. Você é cabeça. Diante de Deus, Ele vai olhar para você e vai querer ver a cobra na sua mão morta. E aí que você vai levar o que para Deus? Vai chegar chorando? É muito sério, querido. Isso é muito sério. Você vai comer do pó da terra. E você, homem, você é pó. Então a serpente está acabando com você, cara. Está acabando com você. É por isso que você vem na igreja, você não entende nada da palavra. Vai embora pior do que veio. Está lá, ela está aí grudadinha no seu calcanhar, só sugando você. Aí por isso, você, em vez de criar um relacionamento com os pastores, criar um ambiente de comunhão com os líderes que abrem acesso para vocês, você fica com ódio, fica com medo, se afasta. Quem tem a capacidade de abrir os teus olhos para você enxergar ela aí no seu calcanhar, te minando, te falindo, você se afasta, você repudia, você fica com ódio. Querido, todos vocês, homens, não tenha uma vida longe dos profetas, dos seus líderes, dos seus pastores, daqueles que cobrem vocês. Mas eu não sou muito de falar. Então, irmão, chega nos pastores, chega na gente e fala: pastor, eu tenho vontade, mas eu não sei me abrir muito. Nós vamos provocar. Pastor, sabe, chega pra gente com isso. Pastor, eu quero aprender mais sobre o Shabat. Pastor, eu quero aprender sobre o talit, tem vídeo, o shofar, a kippah. Sabe, essas coisas que vocês têm que viver. Vocês têm que desejar e aprender e ir atrás, porque tudo é um segredo para vocês prosperarem. E prosperar não é só dinheiro, ser rico, irmão. Prosperar na vida, acordar feliz, não igual o pastor estava
dando exemplo aqui, acordar, despertar, não quero levantar, ô, vida ruim. Porque se você acorda assim, lá no seu calcanhar está ela lá, até gorda, de tanto que te suga. Precisamos mudar a nossa visão para aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos olhar para frente. Ei, homem, você precisa olhar para sua família, olha para o seu filho, para sua mulher, olha para aquilo que você tem, tudo aquilo que o Eterno te deu, olha para isso tudo. Enxerga um destino nisso, enxerga um propósito. Por que eu tenho essa casa? Por que eu tenho esse carro? Por que eu trabalho onde... Sabe, tem que ter um sentido para você, tem que ter um caminho, uma luz que te aponta as coisas que você tem. As pessoas que estão ao seu redor tem que gerar algo em você, e você como cabeça tem que enxergar isso. Por quê? Porque sobre você é uma palavra, e sobre você é uma potência, e você não pode perder. E infelizmente nós estamos perdendo. Infelizmente nós estamos perdendo, porque somos pó. Você sente isso que você está perdendo? Você sente que você está perdendo, querido? Ou para você está tudo bem? De verdade. Vasculha em você, você sente que você está perdendo? Oportunidades de crescer em Deus? Sente ou não? Está tudo bem na sua casa, na empresa, onde você trabalha? Está tudo bem com a sua vida? Está tudo certo? Seus filhos estão crescendo? Dentro de você está tudo bem? O acesso está dentro de você, está tudo bem? Uma coisa que se perdeu no Éden, que vocês perdem: governo. Governo da sua vida. Não adianta chegar aqui, tem que mudar tudo. Tem que mudar a insegurança, o medo, a ansiedade. Quando você muda isso aqui, é porque você está adquirindo governo, você está exercitando o governo. E exercitar governo é saber se alimentar do altar. O altar está te dando ferramentas de governo, ferramentas de mudança. Não adianta você, vou repetir, não adianta você ter um governo de ensinar os seus filhos, mas não ter um relacionamento com a tua mulher. Você não tem um governo, porque governar é duas mãos. É saber ouvir, saber falar, é saber atrair, é saber levar. Que governo você tem? Talvez você governe os seus negócios, mas não consegue governar a tua casa, não consegue governar a tua família, ensinar os teus filhos. Davi, ele perdeu, chegou a perder governo, mas ele se arrependeu e foi buscar o resgate do governo, o poder da mão, porque ele pecou. Eu encerro por aqui. Tira o medo, tira a insegurança, tira o orgulho, tira o cansaço e coloca um tempo novo de começo, de recomeço, de conserto, de limpeza na tua vida. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Seja um conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá
e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual, conectando vidas à árvore da vida.